Bem-vindo ao canal Futuro da Humanidade. O espaço sempre mexeu com o imaginário do ser humano. Fazem 7 décadas que o conquistamos. Sou Carlos Pimenta e vou falar sobre a nova corrida espacial. A primeira corrida foi concentrada entre a Rússia e os Estados Unidos na década de 60. Apesar de não ter havido uma interrupção nas atividades espaciais, podemos dizer que há de fato uma nova corrida em função de novos propósitos, de novos participantes e também pela intensidade das atividades. Será uma nova era para um novo espaço. Antes de entrar em detalhes da nova corrida, gostaria de mencionar alguns destaques entre as milhares de missões ocorridas até agora. Se você quiser mais detalhes sobre o que eu abordo nesse vídeo, veja um artigo que fiz no meu blog que está na descrição abaixo. Vamos aos destaques. O lançamento da Sputnik 1 em outubro de 1957 foi o estopim de tudo. Cada conquista de um país era respondida pelo outro. Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano no espaço, em abril de 1961. E Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar na Lua, em junho de 69. O mundo todo parou para ver esse evento. Pisar em outro corpo celeste foi um verdadeiro diploma para a humanidade. Foi uma conquista para toda a indústria espacial do mundo. A Pioneer 10, em julho de 72, foi a primeira nave a deixar o sistema solar interno. Levou em sua estrutura uma placa pictórica mostrando como somos e informações sobre nossa localização no universo, para que pudessem ser interpretadas por outros seres inteligentes caso fosse interceptada. Hoje, ela já se encontra fora do sistema solar, rumo à constelação de Touro. A cooperação no espaço, após uma fase muito competitiva, também foi um destaque. Em junho de 75, tivemos a junção da Apollo 18 com a Soyuz 19. Essa cooperação continuou com o ônibus espacial dos Estados Unidos, junto com a Estação Mir da Rússia, e também na Estação Espacial Internacional, que ainda está em funcionamento. Em outras palavras, colocamos um homem no espaço, pisamos em outro corpo celeste e saímos do nosso sistema solar, enviando uma comunicação para o desconhecido. Grandioso assim. Agora vamos aos tempos atuais, também conhecido como o novo espaço. Segundo Elizabeth Hall, a exploração espacial atual está muito longe da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética na década de 60. Isso significa que a nova corrida espacial não será entre alguns países, mas entre vários jogadores, particularmente incluindo as economias de rápido crescimento como China, Índia e Japão, e também os países da comunidade europeia, do Oriente Médio e empresas privadas como SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Boeing e outras que também estão no jogo. As motivações políticas, militares e tecnológicas entre nações continuarão, mas agora temos um motivo econômico envolvendo a manufatura de componentes e medicamentos sob gravidade zero, produção de alimentos, a compreensão profunda do ecossistema do nosso planeta a partir de uma visão do espaço, para a proteção da humanidade de eventos catastróficos. As motivações não param aí. Ainda temos as melhorias de processo de comunicação, o turismo espacial, a mineração de materiais raros ou exauridos na Terra. Este é um projeto de longo prazo, pois exigirá um mapeamento detalhado sobre a existência de materiais, a mineração propriamente dita e o transporte à Terra. Envolverá muita tecnologia para todas as etapas e os recursos financeiros serão altíssimos. Poderá não compensar, mas trazer uma boa quantidade de material será um prêmio de conquista inestimável.
A aplicação prática, se necessária, ficaria para depois. Essas motivações apontam para um crescimento das atividades no setor espacial, operando em órbita baixa da Terra, onde os objetos se encontram abaixo de 2.000 quilômetros. Essa grande atividade exigirá muito controle para evitar colisões e quedas inesperadas. As missões do novo espaço. Vamos ver quais são. Darei uma visão geral e destacarei algumas missões. Vou começar pelos Estados Unidos, pois eles gastam o dobro do resto do mundo. Essa relação irá mudar em função do apetite da China pelo espaço. A visão da NASA engloba não apenas as missões espaciais, mas também a compreensão do nosso planeta no sentido de melhorar a nossa vida aqui. Não pretendem competir com um concorrente, mas estabelecer um processo de parcerias com outras agências espaciais, com o setor privado e acadêmico. Serão muitas e diversas missões e destaco o projeto Artemis. Esse projeto é em parceria com agências espaciais da Europa, Japão, Canadá e fornecedores privados. Sem dúvida, a joia da coroa. O maior objetivo é retornar à Lua, estabelecer estações e bases lunares para conhecer melhor o nosso satélite, saber o que pode ser explorado, ganhar experiência e lá mesmo alçar voos para Marte e além. Um projeto de longo prazo e pode sofrer alterações. A Artemis 1 foi lançada em novembro de 2022 e voou ao redor da Lua para testar as funcionalidades dos módulos que a compõem, bem como testar os processos de retorno e reentrada na atmosfera. A missão foi muito bem sucedida. Existem mais 4 lançamentos planejados e outros 6 em programação. Marte ficará para frente. Até lá, as operações em Marte serão robóticas, como, por exemplo, as missões Orbiter e Lander, que serão lançadas em 2027 e 2028 e que só estarão de volta à Terra em 2033, com materiais. Agora falaremos da China. A China planeja ser a primeira potência espacial até 2045. Todas as agências espaciais têm projetos que não são revelados ao público, mas a agência da China é a mais discreta em revelar seus projetos. Eles já fizeram centenas de lançamentos até agora, sem dar muitos detalhes aos seus objetivos. Vamos ver alguns projetos que devemos entender como marcos, que serão sustentados por muitos lançamentos que não estão detalhados. Aperfeiçoar a construção da Estação Espacial Tiangong em 2023 e coletar amostras de asteroides perto da Terra em 2025. Enviar astronautas à Lua em 2030. Enviar sonda não tripulada a Júpiter também em 2030. Desenvolver foguetes transportadores reutilizáveis em 2035. Construir um ônibus espacial de propulsão nuclear em 2040. E se tornar a principal potência espacial em 2045. A pioneira e poderosa Rússia está estagnada em função dos conflitos de direcionamento estratégico e também pela guerra com a Ucrânia, que requer muitos recursos do orçamento. O seu maior projeto é construir sozinha uma nova estação espacial. Estudam sair da Estação Internacional até 2030. Ela não tem um rover do outro lado da Lua como a China, ou orbitadores em torno de Marte como a Índia e os Emirados Árabes, e nem uma frota de telescópios como os Estados Unidos. Ela tem um longo caminho a percorrer, mas é muito poderosa em conhecimentos e tecnologia. A Agência Espacial Europeia é uma das mais ativas e uma grande parceira nos principais projetos em andamento, como por exemplo na Estação Espacial Internacional e no projeto Artemis. Tem muitos projetos para os próximos 15 anos. Enviará missões a Júpiter, Vênus e lançará telescópios, interceptadores de cometas, entre muitos outros projetos. A Índia tem a maior constelação de satélites de sensoriamento remoto do mundo. Levará um módulo e um rover para pousar na Lua, fará a primeira
missão tripulada em 2024. Neste mesmo ano enviará missões orbitais para Vênus e Marte e tem projetos de longo prazo para construir sua estação espacial. Por fim, vamos falar da iniciativa privada. Hoje temos a SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic e Boeing e outras atuando no espaço. A Boeing é a mais antiga e tem participação em inúmeros projetos até agora junto com a NASA e tem os seus próprios projetos. Essas empresas objetivam serem protagonistas no espaço, mas a SpaceX está mais na frente e tem sido a mais requisitada. Nesse sentido, vou abordar os programas delas, que também são almejados pelas outras empresas. A SpaceX continuará aperfeiçoando sua nave estelar para o transporte de humanos e cargas até a estação internacional e vai dar ênfase ao turismo espacial, transporte de humanos e cargas até a Lua e depois para Marte. Irá incrementar sua constelação de satélites. Hoje ela tem 3.000 satélites e espera ter 12.000 a médio prazo e 42.000 a longo prazo. Planeja sua própria estação espacial para explorar horizontes mais distantes. Como vimos, as agências espaciais de governos e as empresas privadas estão com a agenda cheia. Vimos ainda que não há um espaço pelo espaço. Muitas pesquisas estão sendo realizadas lá para serem aplicadas aqui, e muitos equipamentos, materiais e acessórios que foram construídos para o bem-estar dos astronautas e tornar as espaçonaves e satélites mais seguros, também passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Ainda, o espaço se tornou um parceiro inestimável na gestão das alterações climáticas. A visão a partir de lá nos dará informações valiosas para o nosso planeta e orientará ações corretivas e preventivas. Quando olhamos para o firmamento, vemos o quão grande e maravilhoso ele é. E nós estamos inseridos nesse contexto. Até onde iremos? A nossa imaginação e realização nos levarão muito longe. Gosto da narrativa colocada por Carl Sagan no seu livro O Pálido Ponto Azul. Vou fazer um super resumo. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos que ficar por enquanto. Para mim, é possível estar com o pensamento lá no espaço e aqui na Terra ao mesmo tempo. Temos muitos temas a falar por aqui. Quero te convidar a se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações. Até o próximo encontro.